Alguém apaixonado pelo ofício docente por vocação e convicção, ser convidado para falar de um professor de talento já seria em si uma grande honra. Falar do que viria a ser um super professor é um grande desafio, mas falar do professor Abias torna-se tarefa transcendente. Significa falar de Angola a partir do Brasil, um estímulo à reflexão sobre dois povos pelo mesmo viés, o da educação, onde os nossos dois povos têm grandes demandas. É uma grande responsabilidade apresentar um livro que fala da educação de outro país. Há que se ter muita sensibilidade, mas diante da influência que o meu país recebeu, diante da grandeza histórica, emocional e afetiva que nos une, revisitar as nossas raízes africanas de incontáveis sagas de glória e sofrimento, torna-se uma tarefa de lançar luz sobre um futuro promissor de reabilitação. A Bias está lançando o livro Super Professor. Fica o convite para que todos tenham o privilégio de ler Super Professor, melhorando a sociedade através da educação. De Abias Ticombossi. Um grande abraço. Boa tarde, estamos no ar com mais um programa Missão Educar. E a nossa missão hoje é uma missão tanto quanto diferenciada das demais, né? Porque nós estamos falando com Angola e eu falo com Abias Ticombossi. Ele é consultor, gestor escolar, pedagogo, professor da rede pública e privada de Huila, de Lubango, e ainda atua dentro do Ministério da Educação e Cultura de Angola. E falo também com o João Luiz. O João Luiz é sociólogo, é diretor municipal da educação de Umbanda, que é um estado de Angola, e ainda conto com os convidados, José Augusto Maia Batista, pedagogo, pesquisador de talentos da ONU, por isso que ele tem essa questão de ser talentoso mesmo para encontrar pessoas por esse Brasil afora, pelo mundo afora, né? E também falo com Pedro Rosengarten, que ele é palestrante, ele é autista e é formado em ciências sociais. E eu começo fazendo a primeira interrogação para que o Abias possa me responder. Abias, como é que surgiu essa questão do super professor? Muito obrigado. Antes de mais nada, recebam as minhas calorosas saudações de acordo à hora do dia. É um prazer enorme poder falar da educação, fundamentalmente, nesse programa Missão Educar. Na verdade, o super professor de Teu, é um sonho que está a ganhar pernas, né? Que ganhou pernas, graças aos inúmeros apoios, fundamentalmente apoios que fizeram com que essa obra se tornasse realidade. Ela surge de uma contestação social, porque durante o percurso profissional comecei a perceber que as crianças perderam menos interesse parte de educar. E, por sua vez, uma vez no programa Missão Educar, nós falamos sobre isso, era efetivamente a valorização da profissão docente. Nós vimos que se os jogadores, os cantores, né, vamos lá, os desportistas de uma forma geral, eles próprios, eles transformam a arte deles e tornam essa arte conhecida para os outros. Então, nós Bom, gente, quando vai caindo qualquer conexão, alguém vai completando aí o Guto, o João, e até que o Abias volte novamente. Conseguem me ouvir? Sim. Agora sim, sim. Pode continuar. Boas. Então, o super professor, na verdade, ele é um sonho. Hoje, diante da sociedade que se encontra completamente desestruturada, só professores com super poderes são capazes de tentar colocar as coisas nos carris, né? Nós estamos numa sociedade onde o filho não respeita o pai, o marido bate a esposa,
as pessoas estragam os bens públicos, políticos desonestos. Então, o superprofessor vai acabando ser aquela figura que vai moldar a sociedade. O superprofessor não é o professor Abias, não. O superprofessor é todo aquele que veste literalmente a camisa da educação, né, e que aposta no ensino. Ok? Ok, Abias. Agora você fez uma colocação que é bastante interessante, esse papel de superprofessor, que a gente sabe que quando o Abias escreveu esse livro, não é exatamente o Abias, mas você quis passar isso para o mundo. E você já está até com o lançamento do seu livro, está programado já? Como é que está? A editora Nelpa já está tudo ok? Estou vendo que você está com a camiseta do superprofessor. Você não veio com o boné, não veio com a caneca, por quê? Cadê a caneca? Cadê o boné? Tá super professor por tudo quanto é lado. E o boné... Caneca. Pois é. Manda uma caneca dessa para mim, para o Guto e para o João, para o Pedro. Manda para todos nós aí. Então tá bom. Agora, eu mando então, sim. Pode deixar. Isso. Agora, ô João, o que você completa na sua fala sobre o que você entendeu por esse super professor? Na verdade, o professor deve ser, acima de tudo, aquele indivíduo apaixonado pela profissão. Como sabem que nos últimos tempos a educação às vezes tem sido renegada a determinados desafios, daí que é fundamental que se tenha um indivíduo apaixonado pela educação. É preciso se ter um propósito à educação. E geralmente a educação é olhada como aquela profissão, infelizmente, mais pobre em termos econômicos, mas é a profissão que garante a esperança para a humanidade. Nós temos vindo a dizer que a maior invenção que existiu na humanidade é a educação. Porque é a partir da educação que se constrói uma sociedade equilibrada, sustentável. É através do processo de ensino, de instrução e da troca de aprendizagem que nós garantimos a continuidade de uma determinada sociedade. Daí que é fundamental que se tenha um professor capaz de corresponder com os anseios. Então, este indivíduo capaz de corresponder com os anseios dos alunos da sociedade deve ser indiscutivelmente um super professor. Super professor por quê? Porque deve reunir todas as possíveis habilidades para conseguir conduzir e assegurar a aprendizagem dos alunos e das crianças. Então, o entendimento de super professor é um indivíduo que deve ser equipado com habilidades de conhecimento e técnica que favorecem essa é a nossa compreensão relativamente sobre o super professor. Ok, muito bem explanado. Agora, como o Guto fez a abertura, eu vou pedir para o Pedro. Pedro, você é um super professor também, não é? Sou. Então, e o que você diz do super professor, a característica principal que você considera como super professor e a característica principal em você? Super professor é aquele que gosta da profissão e que é honesto e sincero com os seus alunos. Ótimo. E você, Pedro? Você, como sujeito, como professor, você é palestrante e professor, palestra, Sim. fala, leva o conhecimento. Qual que você acha que é a sua super característica? Sinceridade. Bem, sincero. Ótimo. Sincero. Agora o Guto pode falar. Guto, fala, mas faça uma pergunta. Fala isso, mas faça uma pergunta para o Abias. O Carcão então, Abias. Eu só complemento tudo isso. Eu só complemento reforçando tudo isso que o Abias, o João e o Pedro disseram, exatamente sintetizando isso como uma verdade intelectual. Eu acho que a nossa ser verdadeiro, né, ser um professor honesto intelectualmente,
eu acho que é a maior virtude de um professor, né? Porque ele sempre vai ser um exemplo a ser olhado. Né? Então, tudo que ele fizer, se tiver uma honestidade intelectual, vai ter assim resultado, porque as ações vão acontecer naturalmente nessa troca honesta, né? Então eu gostaria de saber do Abias, não é, como ele chegou nesse desenvolvimento todo pela experiência dele, mas vivendo com precariedade muitas vezes, porque eu imagino que o professor tem dificuldades no mundo inteiro e imagino que na África a dificuldade Sim. em algumas regiões é mais difícil ainda, até por conta da própria condição social que não favorece o professor ao seu desempenho, né? Abias? É, essa é uma boa nota. Na verdade, o super professor é uma filosofia de vida. Ela é inspirada fundamentalmente na filosofia africana Ubuntu. Nós somos com os outros, né? Não existe eu se não tiver efetivamente os outros. E o que é que acontece? A sinceridade das crianças, aí é uma nota interessante, porque vocês falaram um pouquinho sobre a sinceridade. O super está sendo um aforismo com as palavras principais. A primeira é essa, a segunda é aceite e até supere. Na verdade, os professores aqui passam por muitas dificuldades, desde a comoção para o trabalho, condições de trabalho, o salário. Abias, está cortando, está muito cortada a sua fala, então vamos esperar um pouquinho, ver se normaliza, aí você responde a pergunta. Vamos ver, começa de novo. Fala. Ok, agora conseguem ouvir melhor? Está melhor? Não, ainda está cortando. Então, o super professor... Está cortando. Então, vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma fala, enquanto você normaliza as coisas aí, eu vou fazer uma fala. No início do livro do Abias, o super professor, ele coloca 3 características que eu achei assim, fundamental, que inclusive a gente aprende dentro da Sociedade Brasileira de Eubiose, que é o pensar, o sentir e agir, que você coloca na abertura do teu livro, convidando literalmente ao leitor que a primeira coisa que ele tem que fazer na vida dele é a doutrina da mente, a doutrina do coração, para que depois venha a realização, real ação no mundo. E aí depois você conta toda a tua trajetória, a tua história, que não foi uma história muito fácil. Então, ali que eu penso que ali, o Guto colocou para você, ali eu acho que nasceu a filosofia desse livro. Porque você não escreveu super professor. Primeiro você foi um super moleque, para aguentar o tranco que você passou. Depois você foi super persistente, para você vencer. E depois teve outras super condições que lhe deu essa inspiração para escrever o seu livro. É mais ou menos por esse caminho? Exatamente isso. É exatamente isso. As dificuldades nos fortaleceram, porque, como disse o professor Dirceu, a gente começou primeiro por conhecer as nossas potencialidades, saber até onde sou capaz de chegar. As dificuldades, realmente, elas fizeram o percorrer o caminho. A coisa que a gente tem que ter primeiro a gente tem que estar, depois a gente sentir e depois efetivamente a gente ir. Essa tríade do pensar, do sentir e é que motivaram-me a escrever o livro sobre uma sociedade que respira a educação. Pensa na educação como um dado que vai ser transmitido de geração a geração. Sentir as dificuldades que as pessoas passam, sentir a sensibilidade humana, né, da autorrealização através da educação, porque só
educadas é que serão capazes de atingir a plenitude da alma. Só ela conseguir emprego para a sua família. Uma pessoa educada, ela consegue ter a dignidade. Uma educada, as outras. Okay? E agir. Agir é o último estágio. Está bastante instável a sua fala, está cortando, está quebrando palavras, não está ficando claro. Então, dá uma mexida aí, vê se você consegue melhorar essa conexão. Enquanto isso, eu faço essa mesma colocação para o João, e enquanto isso, se for o caso, vai entrar o seu vídeo, se não tiver boa essa conexão. Eu passo para o João, e João, eu pergunto para você assim, dentro daquela proposta inicial do livro do Abias, do super professor, em que ele fala do pensar, do sentir, do agir, como é que você se posiciona diante das suas aulas, dos seus alunos, da sua vivência, nesse quesito do doutrina da mente, doutrina do coração e a doutrina da ação, da real ação? Professor Dirceu, na verdade eu trabalho mais com um grupo maior, porque eu sou diretor municipal da educação e controlo um vasto número de professores de escola, bem como um número elevado de alunos. Para se compreender educação, é preciso sentir educação. Para se compreender educação, é preciso sentir educação. Se não se sentir educação, não se compreende. Então, enquanto nossa tarefa e em função da nossa responsabilidade, o que é que nós, a nível da direção municipal, na qual eu exerço a função de diretor municipal, o que eu faço é, primeiro tenho que constatar, porque é através da constatação, in loco, verificar, sentir, viver a realidade que os professores passam, do que a escola passa, do que acontece em sala de aula, me permite, então, elaborar ou planificar. Porque ouvir, ver, constatar, sentir, isso é que vai nos permitir planificar. Então, através do processo de planificação, é que nos permitirá, então, executar. Daí que é necessário viver essa realidade para conseguir fazer uma planificação em função do resultado que se pretende atingir. A educação, então, vive essa trilogia, tal como escreveu o doutor Abia. Se nós não sentirmos, não vivermos essa realidade educativa, também não conseguiremos planificar nem elaborar estratégias adequadas para a resolução daquilo que se pretende e daquilo que caminha a sociedade. Então, é preciso viver essa realidade para que possamos, então, ser um super professor, para que consigamos, então, viver a educação e planificar a educação com base nos grandes desafios do milênio, do continente africano, também dos outros continentes. Ok. Depois a gente fala com o Abias, que o Abias hoje é mais que homenageado do que entrevistado, porque o super professor começa a ganhar espaço. Não é mesmo, o Guto? Você que tem feito aí umas postagens, divulgado, apresentado uns planejamentos. Então, o super professor começa a se continentalizar-se, ou seja, abranger outros continentes. Já é sem dúvida, porque é uma linguagem universal, né, Dirceu? É uma linguagem universal. Então, o Abias foi muito feliz nesse contexto que ele está trazendo, porque o mundo está vivendo um momento muito único de reestruturação, de repensar toda a sua história, não é? E nada melhor do que a gente voltar aos primórdios, puxar as nossas raízes para poder que nós nos compreendamos melhor, para ver os erros históricos todos que foram
construídos e que nos tornaram vítimas, né? Somos todos vítimas dos erros históricos e agora somos todos vítimas de uma pandemia mundial completamente inesperada e que nos tornou a todos igualmente sobreviventes, não é? Então nos igualamos. Hoje em dia, o ser humano rico, pobre, com saúde e sem saúde, simplesmente somos todos sobreviventes. Então, isso faz com que o novo professor tenha um desafio imenso de reconstruir valores, não é? Porque os valores todos ruíram, inclusive os familiares, né? Como a Bia estava muito bem colocando. A gente vê situações familiares acontecendo que sempre foram inadmissíveis, mas hoje em dia está num limite extremamente cruel, não é? Então, tudo isso é um resultado de uma convulsão mundial que nos tornou muito verdadeiros, por outro lado, também, né? As pessoas que são muito radicais... É exatamente isso. Radicais, né? Uhum. Exatamente isso. É aí que eu gostaria que o Abias complementasse, depois vou voltar uma pergunta para o Pedro. Abias, isso que o Guto colocou está tudo realmente de acordo com... Eu jogo para você, que expectativa você tinha que o seu livro ficou muito tempo na gaveta, a gaveta leu bastante, né? Se você perguntar para a tua gaveta sobre o seu livro, ela deve saber mais do que você sobre conteúdos, né? Você esperava que, de repente, desse essa reviravolta nessa publicação? E ainda estão falando que daqui a pouco começa a aparecer o livro, né? Na verdade, a galera leu e desleu o livro, né? E graças a Deus, com os apertos do professor Dirceu, a gente tirou. Na verdade, as expectativas sempre foram de ter uma sociedade cada vez mais educada, né? Essa aqui sempre foi a grande expectativa. Eu penso que aquelas coisas que vão contribuir para cultivar valores sociais, elas são sempre importantes. Então, as pessoas que convivem comigo sempre acreditaram que a gente tinha alguma coisa para trazer pela educação, porque a gente não tem educação. Então, na verdade, as pessoas que tiveram o primeiro contacto com o livro, o professor uma dessas pessoas, sempre dizia: Bias, aqui é um tesouro, não fica só contigo, tens que espalhar para as outras pessoas, né? E a nível das nossas andanças aqui por Angola, e alguns amigos que eu fiz aí na São Paulo, os amigos que eu fiz aí no Brasil, quando eu participei do Congresso Internacional de Pedagogia Social, que se passou no Mackenzie, na altura, toda a gente falava: você tem um dom, você precisa ler as pessoas. Então, tudo isso é que alinhou as minhas expectativas relativamente ao livro do professor. Depois o professor disse: Abi, por favor, tira esse livro da gaveta, lança esse livro. Então, eu estou a receber um feedback muito positivo, estou a receber um feedback muito positivo, porque o livro, quem teve contato com o livro, é um livro realmente diferente de muitos livros que existem, né? É um livro que é extremamente didático, é um livro que é de não ficção, né? Ele traz as minhas experiências, traz as experiências dos outros bons professores. Então, na verdade, professor Dirceu, essas aqui foram efetivamente as expectativas, e agora o super professor ganhou tanto poder, mas tanto poder que está-se a transformar numa marca, né? Numa marca que tem como objetivo principal valorizar o trabalho do professor. Tem como objetivo principal fazer com que as pessoas desenvolvam o amor pela educação. Eu costumo dizer, numa relação conjugal, se não tiver paixão, se não tiver amor, não há relação. O mesmo acontece com a educação. Quando a gente conquistar uma menina, quando a gente quer ter um relacionamento amoroso, qual é o primeiro gatilho que a gente tem? É a paixão. Nós temos que estar apaixonados pela pessoa. Se nós estamos apaixonados, aí nós temos um segundo passo, formalização dessa paixão, desse amor. E é exatamente o que a educação.
Essa é quem alguém, independentemente dessa pessoa não corresponder com os anseios, né, acompanha, né, como o ser que ama. E o mesmo aspecto que eu tenho com a educação é um que eu ainda acredito que nós vamos ter uma educação melhor. E é para isso que nós lutamos. Então, as minhas expectativas sempre foram positivas e, graças a Deus, Deus colocou pessoas como vocês para ajudarem a estimular cada vez mais esses sonhos. O que eu recebo aqui em Angola, a partir do primeiro método do Ministério da Educação, recebo muito feedback positivo. As pessoas aí, a ministra, inclusive, já me deu também um feedback positivo quando do primeiro encontro nacional que nós tivemos aqui sobre a supervisão pedagógica. Então, são energias positivas, professor Dirceu, que criam essa expectativa desse super professor. Ok, então agora eu falando de super professor, eu vou falar para o Pedro. Super professor, por que não pode ser o super autista? E você, que é você é um super autista. E como super autista, o que você falaria, o que você mandaria de recado? Né? É um super professor, super autista. Que recado você mandaria para a nossa juventude? O que você diria? Se você falasse assim, Pedro, fala alguma coisa para os nossos jovens, pessoas que são portadoras de alguma dificuldade, uma ciência de alguma dificuldade. O que você diria para elas? Com essas crianças, elas merecem cuidadas. Que as crianças, desculpa, eu não entendi. Cuidem das suas crianças, merecem ser cuidadas, merecem um olhar. Certo. Então aí, gente. Um olhar já muda tudo. Um olhar já muda tudo. Um olhar já muda tudo. Tem razão, Pedro. Um olhar, um sorriso, né? Você é muito sorridente. Você vive sorrindo, né, Pedro? Verdade. Então tá bom. Agora, João, o que você complementa da fala do... Não percebi, Dirceu. O que você complementa a fala do Abias, que ele comentou aí sobre o super professor? Na verdade, o que vamos a tecer relativamente à questão do super. O primeiro é agradecer a genialidade do Abias. O doutor Abias é um indivíduo extremamente genial naquilo que faz, o que fazer. Ele é ativo em sala de aula, é um indivíduo que tem um amor pelo que faz, e isso já é um propósito para o professor. Aí já é o primeiro passo. Dizer que a educação precisa mudar. Para que a educação mude, é necessário que haja pessoas voltadas ao amor, à profissão de professor. E a profissão de professor é daquelas profissões que garantam esperança para uma determinada sociedade. Então, se nós queremos inverter a realidade, tanto local quanto global, é necessário que se olhe a educação como a prioridade das prioridades. E, olhando na educação como a prioridade das prioridades, é fundamental que se prepare professores capazes de olhar nos desafios que a educação tem. Significa que temos que começar a trabalhar através do magistério primário, através da inserção de novos professores ao sistema privado quanto público, aqueles indivíduos que tenham uma vocação. Não podemos olhar naqueles indivíduos que queiram ser professor porque precisam uma remuneração econômica ou precisam de alguma coisa, mas sim olhar naqueles indivíduos que tenham uma vocação, que tenham talento para ensinar, para transmitir conhecimento, para garantir e assegurar a questão das aprendizagens. Então,
e o professor Abia é um dos apologistas e levanta a bandeira a nível do país, percorre vários municípios, várias províncias, ensinando outros professores como dar aula, como ensinar, como se apaixonar pela arte de educar. Então, é esse aspecto fundamental para o super professor. Então, nós estamos sem dúvida, agradecidos por essa que o doutor Abia recebeu dos altos para tornar realidade e trazer, então, a palavra professor à tona, trazer a palavra, a missão do professor à ribalta. Isso é o que nós queremos. Enquanto não valorizarmos o professor, então estaríamos a pôr em risco a própria sociedade. Por que estaríamos a pôr em risco a própria sociedade? Porque todas as outras profissões, todos os outros setores passam pela lapidação do professor. Daí que a responsabilidade do professor é extrema. Daí que é fundamental olharmos na educação e no professor como a principal prioridade de todas as sociedades do mundo. Ok. Então, agora, o Guto, eu vou... Bom, agora nós vamos mudar um pouquinho a dinâmica do programa, que nós já passamos da metade do tempo. Eu vou dar pergunta rápida e resposta rápida, no máximo de um minuto, então vocês vão se revezando aí. Guto, o que você identificou nessa proposta do Abias relacionado por exemplo, a primeira universidade, as pessoas com pensamento fora do padrão? A universalidade, a diversidade, a multiplicidade de possibilidades. Eu acho que isso é o grande mérito que eu vejo do que a gente vai absorver. Além da técnica, o Abias ele coloca as técnicas do professor em sala de aula, isso é importante. Agora, o conceito do professor, que é mais amplo, é isso que eu acho que serve para nós como exemplo e como parâmetro mesmo, para nos guiarmos em termos da paixão, como devemos pela docência. Ok. Então, Pedro, você complementa alguma coisa da fala do seu pai? Você quer complementar? Porque as pessoas fora do padrão tem a ver com o super professor? As pessoas fora do padrão têm a ver com o super... Sim. Sim. Tem a ver. Suporte. Todo autista ele precisa do suporte. O suporte é muito necessário para as pessoas fora do padrão, é muito necessário para o autista, para todo mundo. O suporte é muito importante. Todo autista ele precisa de suporte, que é o suporte que o autista carrega. E aí, então, tem o nível 1, nível 2 e nível 3. O nível 1 é o que está mais próximo da realidade. O 2 é o menos e o 3 aí gerou. E toda pessoa ela precisa do suporte. Isso é imprescindível para a educação. O suporte, toda pessoa sempre pro autista, né? não precisa de suporte. Isso, ótimo. Agora, Bias, é com você. Você já conhece mais ou menos essa bandeira que o Guto levantou aqui sobre as pessoas de pensamento fora do padrão, e ele tem levantado essa bandeira, tem levantado que é uma coisa super importante e é super fora do padrão. Então, se tudo é super, o que é que você se identificou com o seu livro Super Professor, com esse projeto? 1 minuto. Na verdade, é tudo. Há uma coisa que eu não disse sobre o Super Professor. Eu sou apaixonado por crianças. E quem conhece o mundo das crianças sabe que as crianças têm heróis, né? A Marvel está cheia de heróis das crianças, né? As crianças acreditam no super-homem, é muito verdadeiro, porque as crianças elas acabam crescendo com um ideal. Então, o super professor, na verdade, e as crianças
o facto delas acreditarem que existem pessoas com superpoderes, elas atingem inteligência que nenhum mais outro humano conseguiu. Não é por acaso que o próprio Jesus Cristo, o Filho de Deus, se referiu às crianças. Então, o super professor, ele começa da observação de uma criança, né? Tal como os heróis da Marvel, né? Temos aí os heróis da Marvel, o Homem-Aranha. Nós acreditamos nos super professores para procurar mudar essa sociedade. E as crianças, a sensibilidade, a observação, o sentir, o pensar, o agir, são qualidades super que vão nos elevar. Vamos dizer assim, a fase em que uma pessoa tem para ser educada é dos 3 anos até os 18. Se dos 3 aos 18 pessoas só Sim? Estão a ouvir? Sim, estou te ouvindo. É que o tempo teu já esgotou, então eu vou passar, depois você continua. Eu vou voltar, passar para o João. João, 1 minuto, para você completar dentro desse mesmo raciocínio. Na verdade, em função daquela que o professor Dirceu colocou sobre o pensamento fora do padrão, eu tenho dito sempre que a escola precisa ser escola e mais nada. A escola, para ser escola e mais nada, queremos dizer que a escola deve reunir todas as condições para aceitar. Por isso é que existe o princípio da universalidade. Para que a escola tenha o princípio da universalidade, significa necessariamente que a escola deve estar equipada, preparada para receber todo tipo de criança, independentemente da sua situação, se é especial ou não. É fundamental que a escola reúna condições e habilidade para responder os desafios, onde não há exclusão. Queremos que um dia possamos ter uma escola que não tenha termos de integração ou inclusão. Queremos ter no futuro escola essa que receba todos de igual forma, independentemente da sua condição. Esse é o grande desafio que nós todos temos, daí que defendemos que a escola deve ser o local mais seguro do mundo, onde todos, professor, aluno, toda escola, saudades. Gente, eu vou estar falando para vocês que o tempo venceu, falar isso para não a gente dar o tempo igual aí. Agora, o Guto, é para você. O que você me diz? Sabe, se tem super professor, não tem que ter super aluno? Ou vai ser só o professor? Sem dúvida, até porque hoje em dia, mais do que nunca, o aprendizado e o ensino e a aprendizagem andam paralelamente. Um professor que não se atualiza, um professor que não tem uma atualização contínua, um aprendizado contínuo, ele fica defasado e os seus alunos vão ultrapassá-lo. Então, um professor ele tem que estar todo atualizado, estudando, muito bem informado, para poder trocar com seus alunos de uma forma honesta a realidade que os seus alunos trazem, muitas vezes, muito mais qualidade para ele. Então, um professor, às vezes, ele tem alunos muito mais qualificados do próprio, só que ele tem a técnica de comandar o grupo, ele tem que estar humilde o suficiente para saber que ele aprende bem com o aluno, não é com o super aluno de tudo. Ok. Pedro, você se considera um super aluno? Eu sou um super... me considero aluno, sim. Quando eu seja, assim, eu ia super bem nas provas, em tudo. Me considero, assim, super aluno e um super... porque eu vou inspirar muito mais gente. A Liliana autorizou até mais tarde. Agora, então eu volto para o Abias e faço a seguinte colocação, Abias. A gente fala de super professor, tem o super aluno,
Você se considera um super aluno? Na verdade, há uma máxima que diz assim: não existem maus soldados, apenas existem maus generais. Isso é dizer que, para nós super alunos, primeiro precisamos ter super professores, né? Porque o super professor é que vai motivar o aluno. Porque o aluno tem uma fase da vida em que ele ir à escola, ele vai de forma inconsciente, porque ele ainda não tem noção do real papel da escola. E é aí nesse momento que nós precisamos de super professores. E um super professor é aquele que, antes de mais nada, tem domínio das metodologias de ensino. Um super professor é aquele que está preocupado com o bem-estar da sociedade. Um super professor é aquele que tem domínio científico dos conteúdos que ele vai ministrar. Um super professor é aquele que não se limita única e exclusivamente na avaliação somativa, mas ele trabalha numa avaliação mais formativa, porque aí é a grande questão. Para nós termos super alunos, vamos ter super professores. Existem aqueles momentos que existem aqueles alunos que se dedicam ao máximo, mesmo não tendo super professores. Em aluno, sim, um super aluno, os meus professores sempre têm feedback positivo. Para ser um super professor, começa por ser um super aluno. Ok. Então, agora eu vou jogar a lenha na fogueira com álcool e com gasolina. Super professor. Nós falamos no super professor, mas temos que pensar assim. Para ele ser super, ele precisa de super alunos, de super administração, de super reconhecimento, de um super salário no sentido não militante, mas um salário adequado. Ele precisa de estar motivado. E, afinal de contas, esse professor, sendo ele somente super, ele não será consumido pelo sistema? Ou ele precisa lutar para que seja reconhecido como super, todo no sentido, não apenas o pedagógico? João, começa com você ou com o Guto? Qual dos dois que começar? O João é gestor. João, aí ótimo. Ok. Então, tá aí, João, para você. Na verdade, tal como eu dizia que para se ter uma sociedade saudável, sustentável, é necessário que se tenha bons professores. E os bons professores são aqueles que devem vestir a camisola de super professor. E tendo camisola de super professor, é fundamental passarmos pelo princípio de que, ao cumprimento dos deveres, deve-se garantir os direitos. Não é só garantir direitos, deve-se garantir direitos de qualidade. Para se garantir direitos de qualidade, daí que o super professor vai se tornar também super professor. Então, se nós olharmos quase em todo o mundo, o salário do professor ainda é precário, em todo o mundo. Excepto, vamos tirando Finlândia, Japão, Suécia, que têm salário minimamente estável. Mas maior parte do mundo, e principalmente a realidade africana, a situação da educação ainda não é aquela que desejamos. É fundamental que continue a se debater, a se discutir as condições do professor. Se nós garantirmos melhores de trabalho, infraestrutura, a questão da motivação ligada também a condições de trabalho, salários daí nós teremos resultado. Então, é fundamental que se crie condições para o professor. Então tá. Bom, você viu aí, Guto, ele falou sobre essa questão realmente da situação. O que você complementa? 1 minuto. Eu complemento fundamentalmente com a autoestima. Por isso que eu acho extremamente rico e pertinente o livro do Abias nesse momento, porque estamos todos com a autoestima machucada, como seres humanos. O professor,
mais ainda pelo fato da impotência que ele tem. O professor, por vocação, ele se sente impotente muitas vezes quando ele não consegue fazer a evolução acontecer. Então, estamos todos com a autoestima em baixa, sobretudo o professor. Até porque a desvalorização que a sociedade impôs ao professor veio numa deterioração. No Brasil, eu imagino, não sei se na África acontece isso também, mas a gente assiste com muito sofrimento alunos agredindo os professores, não é? Então, isso daí é uma subversão de valores, né? É uma transgressão, é uma distorção de valores que jamais a gente assistiria. Mas quando a gente olha um filho agredindo o pai agredindo a mãe, enfim, a gente percebe que, na verdade, é um contexto de doença social que nós estamos vivendo. E o professor é um resultado disso. Então, a autoestima que o livro do Abias nos propõe, né? Autoestima do professor, do educador, okay. da Venceu o teu prazo, Guto. Agora eu vou, Abias, vou pedir para você responder isso em 1 minuto, que já está terminando o programa, eu vou dar um tempo para cada um fazer as suas considerações finais. O que você tem a dizer sobre isso? Inclusive, eu coloco mais uma coisa para você. Se esse super professor também não tem que ser o super professor que vai estar trabalhando até politicamente para ele ser reconhecido. Para dizer, professor Dirceu, e todos que estão a nos ouvir, a vida do ser humano é difícil. Não é por acaso que quando a gente nasce, a gente chora. Quando nasce, ele chora, porque é uma vida cheia de tribulações. E nós, uma vez eu já disse para o professor Dirceu, não podemos esperar que o Estado, somente os governos, reconheçam o nosso trabalho. Isso nunca vai acontecer. Eu ainda tenho muitas vezes que eles vão reconhecer o trabalho. O reconhecimento precisa partir de nós. É claro que a gente não trabalha sem nenhuma reação. Quem conhece a minha vida sabe, criado só pela minha mãe, e a minha mãe não trabalha. Tudo que eu conquistei hoje, graças à educação, tudo que eu conquistei hoje foi a educação. Daí, não é porque houve um patrocínio, alguém veio, não, é uma luta constante. A valorização do professor tem que partir primeiro do próprio professor. Eu disse isso uma vez aí no programa Educar, né? A gente tem que fazer palestra, a gente tem que correr atrás, a gente tem que dar formações, a gente tem que se superar, porque se nós dermos dos governos, não vai hoje. O que é que a gente precisa fazer? A gente tem que ir no outro nível, precisamos nos superar. E é claro que nós estamos dando algum reconhecimento, né? Nós queremos que os governos reconheçam o nosso trabalho. Está terminando o seu tempo. Está terminando o seu tempo. Agora, como a gente está terminando, realmente, eu já vou falar para vocês. 1 minuto cravado para cada um, porque nós temos exatamente 5 minutos para terminar o programa. Então, vamos lá. João, 1 minuto. Suas considerações finais. Falar o que vocês quiserem falar, dar o seu recado final. 1 minuto cravado. Eu vou fazer isso, você já sabe que acabou o tempo. Pode começar. Primeiro é agradecer ao professor Dirceu Moreira, ao Guto, ao Pedro, bem como ao Abia, o suplemento a vocês e o carinho enorme. Segundo, dizer que o caminho é longo, continuar é a única opção que temos. O caminho é longo, continuar é a única opção que nós temos. E a esperança para um mundo melhor reside na educação com qualidade, capaz de responder aos desafios da humanidade. Muito obrigado a todos e a todos os internautas, tanto do Brasil quanto de Angola, que nos acompanham. Muito, muito obrigado. Ok. Guto, 1 minuto. É um prazer, assim, uma honra muito grande estar participando desse momento, porque é um momento novo que a gente tem pela frente uma série de desafios, a gente não imagina o que a gente pode encontrar,
na próxima década, mas a gente tem certeza que pessoas melhores, as pessoas boas, as pessoas que são dedicadas, elas estão também aflorando. Então, se a pandemia nos tornou altamente unidos, ela se tornou muito solidários. Então, a solidariedade das pessoas melhores também aflorou. Isso daí é uma bênção que a gente precisa reconhecer. Nós tivemos uma nova chance do destino, e essa chance eu acho que a gente tem que aproveitar de uma forma muito, muito saudável para eles, para a geração que vem a seguir, para as gerações que virão. Tempo terminado. Pedro? Eu sou o Pedro, tenho 23 anos, tenho muitos sonhos. Dentre eles, ir para Angola, conhecer os campos de refugiados no norte de Angola, as congolesas. Ótimo. Abias, então para você, Abias, a gente vai deixar um tempo um pouquinho maior, 2 minutos para você, o convidado especial de hoje, 2 minutos para você falar das suas considerações finais, das coisas que você não falou. Muito obrigado. Antes de mais nada, eu quero agradecer a todos os super professores que nessa hora estão nos assistir, né? E dizer que nós temos o sonho de oferecer uma porção mágica para que todos ganhem poderes de super professores. O super professor é um livro só do professor Abias. O super professor é uma mudança de paradigma na educação. O super professor é a valorização da profissão docente educativa. O super professor é a marca que vai nos ajudar a transitar o milênio, como diz o professor Guto Maia. O super professor é uma marca fora do padrão. O super professor é aquele que não pensa na sociedade, seja nada ou seja dirigida por pessoas em valores. O super professor é o indivíduo que trabalha na educação. O super professor não é só de forma sumativa. O super professor é aquele que ajuda a sociedade a ter bons filhos, bons maridos, bons cidadãos, bons governantes e bons profissionais acima de tudo. Essa é a filosofia do super professor. O super professor é aquele que tem amor, tem sensibilidade ao outro. Então, por favor, vamos tornar cada vez maior essa marca professor, né? O livro está já aí a chegar. Muito obrigado, Fernando. Muito obrigado ao Dr. Dirceu, ao Dr. Guto, ao meu companheiro, ao Pedro, ao João Luiz, que é o diretor municipal, que vocês ainda vão ouvir falar muito. É aquele indivíduo que com a educação, aquele indivíduo que tem um super coração. Meus amigos do Brasil, todos os meus amigos da minha família do Brasil, eu quero vocês para todos nós ganharmos os poderes e moldarmos essa sociedade através da educação. Só assim é que nós vamos viver como seres. Se nós educação, vamos nos comer, se for mais. Vamos nos uns aos outros, se nós existirmos professores. Muito obrigado, Céu. Então, gente, nós acabamos de ter aqui o término da primeira conferência internacional, que nós pegamos o lançamento internacional, super professor. E o Guto nós já estamos preparando para o mês que vem, já esse ainda, talvez se for o caso, a segunda conferência internacional. Eu agradeço a participação de todos vocês. E dizendo, assim, para finalizar, que o super professor exige que a gente tenha alunos interessados também, porque o professor ele é super condicionado, os alunos querem também, se interessam, que tenham pais e mães que sejam super professor, que tenham um super apoio da sociedade, um super político, para que a gente transforme a sociedade em uma super dinâmica de estado de consciência e que a gente mude verdadeiramente o sentido de uma família, o sentido de uma nação, o sentido de uma raça, sem discriminação. O super professor não discrimina, ele acolhe. Um abraço a todos e até a próxima vez, se Deus quiser, e terminamos o programa em cima do horário certinho. Um abraço, gente. Até.
super professor.